Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e mais uma vez eu quero falar aqui de um negócio que muita gente não está entendendo direito. O que está acontecendo na Venezuela? Na última semana tivemos uma enxurrada de notícias sobre Nicolás Maduro e todas as tretas que estão acontecendo em nossa vizinha Venezuela. Os supermercados não têm mais comida, o dinheiro na Venezuela está cada vez valendo menos por causa da inflação, o país está tendo cortes insanos de energia, ficando sem luz com apagões o tempo inteiro. Inclusive algum tempo atrás rolou a notícia que estava faltando até papel higiênico na Venezuela. Para piorar um pouquinho mais a situação, estão rolando vários protestos, com negros se socando na rua e até mesmo morrendo. A Venezuela literalmente quebrou. Mas como é que as coisas chegaram nesse ponto? E por que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é tão adorado por uns, mas tão odiado por outros? Mas vamos lá, para explicar isso, vou usar mais uma analogia, porque aparentemente parece que as analogias funcionam muito bem aqui. A maneira mais fácil de entender o que está acontecendo com o nosso vizinho sul-americano é entender a Venezuela como uma espécie de estrada. Então faça de conta que a Venezuela é uma estrada. E essa estrada tem duas mãos de via única, que vão para o mesmo lado. Uma dessas pistas é a economia e a outra é a política. Em um país onde as coisas estão indo bem, essas duas pistas também andam bem, com o trânsito fluindo legal e todo mundo indo para frente. Só que na Venezuela não é isso que está acontecendo. As duas pistas dessa estrada estão completamente paradas. E os venezuelanos não estão conseguindo nem mais avançar 1 metro nessa pista. Mas por que essa estrada parou? Ela tá em obra? Teve algum acidente? Algum político importante foi atropelado? Não, nada disso. O motivo dessa estrada estar parada tem a ver com a parada que vocês conhecem muito bem. Eu estou falando do petróleo. Ah, petróleo. Sim, o nosso bom e velho petróleo. Se você acha que o petróleo só existe no Brasil e no Oriente Médio, você está muito enganado. Temos vários outros países do mundo que são grandes produtores de petróleo, como é o caso da Venezuela, que inclusive é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Mas se um país tem tanto petróleo assim, por que eles não são milionários? Por que essa pista não tá toda bonitinha, cheia de grade, pintadinha, fluindo? Por quê? Bem, essa produção absurda de petróleo na Venezuela tem um lance meio bizarro. Praticamente toda a economia da Venezuela depende da exportação desse petróleo. Então eles vendem esse petróleo para vários países do mundo. Agora, praticamente todos os produtos que existem dentro da Venezuela são importados. E essa importação é paga com o dinheiro desse petróleo que eles vendem. E é aí que aconteceu o problema. Porque nos últimos anos o preço do barril de petróleo desmoronou no mundo inteiro. Ou seja, a Venezuela teve um puta prejuízo porque começou a ganhar menos do que antes. Enquanto isso, em outra mão, as importações continuam aumentando. Então em nossa estrada, a faixa da economia parou completamente, porque as contas na Venezuela não fecham. Imagina que você ganha de salário R$1.000 e gasta R$1.000 por mês. No final do mês, as contas meio que zeram, você não deve nada, mas também não sobra nada. Ok. Só que imagina que do nada você começa a ganhar R$300 por mês e o seu gasto de R$1.000 continua ou até mesmo aumenta. Claramente, na segunda semana, o seu salário já vai ter acabado e você não vai ter mais grana nem pra comprar pão. E foi isso que rolou com a Venezuela nos últimos anos. A economia do país quebrou completamente. Só que como acontece com todos os países do mundo, a nossa estrada chamada Venezuela tem outra pista, que é a política. Agora nós vamos pensar numa coisa: se uma das pistas da economia está completamente parada, a pista da política precisaria estar andando a todo vapor para a galera poder mudar de pista e continuar seguindo, na verdade. Assim, o trânsito dessa estrada acaba e o país volta a acelerar novamente. Ou seja, ele consegue sair da crise. Só que não é bem isso que está acontecendo na Venezuela, porque a crise política na Venezuela é até mesmo pior que a crise econômica. Por acaso vocês já ouviram aquele ditado que em casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão? É um ditado muito velho, peço até desculpas, mas é exatamente isso que tá rolando no país. E assim, historicamente, a democracia aqui na América Latina nunca foi lá uma das coisas mais cultuadas. Durante séculos, podemos dizer que a democracia passou longe daqui. Em outras palavras, quem tem poder pega sua grana e seu carro de luxo conversível e vai dar um rolê no acostamento dessa pista chamada política, da nossa estrada chamada Venezuela. E o povo? O que acontece com o povo, Castanhari? O povo claramente fica parado no trânsito, ou então sai andando a pé no acostamento e acaba levando fumaça na cara ou até mesmo sendo atropelado. E esse negócio do poder vale para todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Na Venezuela, é claro, não poderia ser diferente. Eles têm uma elite econômica bem da desgraçada, porque são grandes fazendeiros e indústrias que mandaram no país durante muito tempo. Então todo o poder e riqueza da Venezuela ficava na mão desses caras. Inclusive a coisa lá é tão insana que existe até um lance de etnia, porque os caras dessa elite são todos descendentes de espanhóis que colonizaram a Venezuela. E eles não se misturam nem fudendo com os índios ou os negros. Eles ficam fechados ali em seu clubinho de espanhóis. Então a Venezuela passou muitos anos com um governo de elite fazendo coisas pra elite. Só que o presidente atual, Nicolás Maduro, não é dessa elite. Ou seja, em algum momento, alguma coisa mudou na história da Venezuela. E é aí que precisamos falar de um dos sujeitos mais importantes da história recente da Venezuela, que é o Hugo Chávez. Hugo Chávez. Já deve ter ouvido falar desse mal. Porque Nicolás Maduro nada mais é do que um Hugo Chávez II, a missão. O Hugo Chávez governou a Venezuela durante 14 anos. Ele foi eleito e reeleito várias vezes durante esse tempo. Até que ele morreu, vocês devem
deve se lembrar, faz pouco tempo, por causa de um câncer. E aí quem entrou no lugar de Chávez foi o seu vice apontado por ele, Nicolás Maduro. E aí quando a Venezuela começou a deixar de ganhar dinheiro por causa do petróleo, a coisa desandou completamente e o país foi para o buraco. E aí o povo não tinha mais nem dinheiro para comer. E por conta disso começou a rolar uma rejeição muito grande ao governo do Maduro. Então hoje praticamente todo mundo quer ver o cara fora do governo. Só que o Maduro já deixou bem claro que não pretende sair dali. E como se a crise política e econômica já não bastasse, a Venezuela começou a ganhar ares de guerra civil, o que já não é muita novidade na história da Venezuela. Porque na Venezuela sempre rolaram vários golpes de estado. Esses golpes normalmente tinham a participação do exército, que sempre teve muito poder lá dentro. Aliás, o próprio Hugo Chávez era militar e antes de virar presidente tentou dar um golpe de estado. E assim, para piorar um pouquinho mais hoje em dia, tanto a oposição quanto o governo tem grupos armados que metem bala uns nos outros. Então Maduro tentou reverter esta situação, este caos, usando um lance muito comum na América Latina. Então parece que ele vai jogar a famosa carta da ditadura, o que ele quer fazer uma nova constituição na Venezuela. Que ele diz que isso vai servir para unir o povo. E é isso que o povo venezuelano precisa para sair da crise. Só que na prática, o que essas leis vão fazer de verdade é só dar mais poder pro Maduro. E o povo venezuelano, é claro, se ligou dessa putaria e foi contra essa nova constituição. A coisa ficou tão feia que rolou uma eleição para escolher a galera que vai escrever essa constituição e mais da metade da população simplesmente não foi votar porque não concorda com isso. No dia da votação rolou vários protestos que acabou com vários presos e 8 mortes. Inclusive o cara está mandando prender qualquer um que esteja se manifestando contra o seu governo. Atualmente são mais de 400 pessoas presas e 120 mortes desde a crise começar. Já estão rolando acusações que essa eleição pela Constituição foi completamente fraudada pelo governo. Então aparentemente o povo da Venezuela não tem muito pra onde correr, porque parece que todas as opções são ruins. De um lado tem aquela velha elite que quer derrubar o Maduro, porque diz que o governo do cara não é democrático. Só que essa mesma elite, quando mandou no país, estava pouco se fudendo pra democracia. E é claro que eles querem voltar a mandar no país com aquele lance de o povo que se dane e vamos fazer o nosso aqui. E do outro lado temos um governo que está a caminho da ditadura, porque tá mais preocupado em continuar no poder do que resolver a situação econômica e a crise no país. Isso sem falar nas acusações de corrupção e também de envolvimento com o tráfico de drogas, que pipocam na mídia toda hora. Aliás, o país está na merda, mas Maduro está muito bem, obrigado. O cara é cheio da grana, inclusive tem uma grana enorme no exterior. Tanto é que o Trump acabou de bloquear todos os bens do Maduro nos Estados Unidos. E a situação vai piorando a cada dia. E aparentemente não é mais uma questão de esquerda contra direita, como muita gente adora colocar aqui na internet. Eu falo isso porque os índices de aprovação do Maduro não param de cair. E hoje em dia estão na casa dos 20%. Enquanto isso, o povo venezuelano continua sofrendo com todas as consequências dessa estrada parada. É gente sem energia elétrica, sem comida, e muitos viram como solução sair do país. Já foram mais de 52 mil venezuelanos que saíram de lá. Inclusive, cerca de 30 mil estão aqui no Brasil. Seja atrás de uma vida melhor, ou então de refúgio por perseguição política. Agora você sabe o que está acontecendo na Venezuela? Não esqueça de clicar no gostei aqui no YouTube. Caso você tenha gostado desse tipo de vídeo, quer que eu continue fazendo mais, não feche o vídeo antes de clicar no gostei e também de clicar aqui, ó, no se inscrever aqui embaixo, porque você se inscreve no canal, recebe sempre as atualizações e me ajuda pra caramba. Então se inscreve aqui no canal. Me siga também lá no Instagram, é @FeCastanhari. E calma, não vai embora ainda. Clique nesse vídeo aqui, onde eu explico o sistema econômico do brasileiro, o governo, como funciona a política no Brasil de uma maneira muito simples. Tá muito legal esse vídeo, clique aqui. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, valeu, é nóis.